Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Ficamos ausentes, mas aqui estamos de novo, ok? Hoje nós vamos para Gênesis 5, né, dando continuidade à nossa série sobre Gênesis, ok? Convido você a abrir sua Bíblia comigo aí em Gênesis 5 e a palavra nos fala assim, tá? Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou o Senhor nome Adão no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Tá bom? E aí, vamos para o verso 32, que fala assim: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cão e Jafé. Ok? Vamos para Gênesis 6, e aqui começa a nossa aula, tá? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todos as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má e continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. Ok? Meus queridos, um pouco longa, né, a nossa leitura hoje, mas de suma importância, ok? Nós precisamos sempre estar preparados para tudo isso. Bom, eu quero pontuar algumas coisas com vocês aqui, e especialmente sobre o início ali de Gênesis 6. Gênesis 5 fica mais para poder exemplificar de onde vem Noé, ok? E a gente fala o seguinte: nessa questão sobre os filhos de Deus, que é passada ali nesse início, nós temos três bases, três linhas teológicas. E eu vou apresentar para vocês, e ao findar, eu vou posicionar um pouco sobre. A primeira é o seguinte, que a primeira explicação sobre os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, né? Abençoados, homens e mulheres abençoados. E, é, perdão, não mulheres, somente homens abençoados, e a descendência de Caim seriam mulheres amaldiçoadas devido ao que Caim fez com Abel, ok? E Sete foi um homem bom, então Deus o abençoou e deu essa descendência. Essa é uma linha teológica. A segunda linha teológica é que os anjos caídos, né, após Deus expulsar Satanás, eles né, se transfiguraram e tiveram relações com mulheres. É uma teologia muito forte também nessa análise do texto. E uma mistura dos dois, tá? Dizendo que eram demônios que se apossaram dos governantes daquela época, né, os reis, os maiorais, né, e faziam haréns, né, que basicamente era uma casa só de mulheres para viver de forma pervertida, ou seja, num jeito bem fácil de entender, era um prostíbulo, né? Era um lugar que só servia para saciar o prazer carnal e pronto, acabou, mas era uma casa só de mulheres, tá? O que é o X da questão aqui? A teologia tende a pender mais para a primeira linha teológica, né? Sobre Sete e e Caim, perdão. Mas nem sempre a gente fica com isso de maneira clara, né? Há muitas teologias que a gente olha aí no dia a dia de hoje, mas o X da questão é: se foi descendente de Sete, de Caim, se foi anjos caídos, se foi uma mistura, cara, não é isso que vai fazer a gente ir para o inferno acreditar no errado ou acreditar no certo e lá para o céu.
ok? O que nós temos que entender é que o que nos leva a Deus é Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ok? Então, coisas que temos que pontuar aqui. Deus limita a idade do homem a 120 anos, porque dos homens maus no contexto, claro, porque eles estavam se tornando cada vez mais ruins, né? E o que eu quero falar com vocês é uma coisa muito importante. Nós temos que entender que a Bíblia ela é uma verdade. Então, se a gente fala que Deus não é filho do homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta, nós temos que acreditar nisso fielmente, tá? E o que que é o X da questão aqui? Quando a gente olha sobre essa maldade, nós não podemos falar que era pecado. A maldade, ela normalmente é associada ao pecado, é pecado ser uma pessoa má, mas naquele tempo não havia lei. Então, se não havia lei, não há pecado, né? Tem um versículo que eu me esqueci agora onde ele está e qual onde ele se localiza, né? Mas ele fala que o pecado só tem força porque existe lei, entendeu? Então, eu só posso quebrar uma regra porque ela existe. Porque se ela não existe, eu só estou sendo uma pessoa má por natureza, vou colocar assim, tá? Então, é isso. O pensamento maligno, né, maléfico foi crescendo na mente, os homens viram que as mulheres eram formosas, e aí aconteceu, tá? Sobre, né, gerar e gerar esse lado ruim. No verso 18 a gente vê, perdão, nos versos adiante a gente vê que Deus se arrependeu. Thales, mas você não acabou de falar que Deus ele não se arrepende? Sim. Esse se arrepender é em relação à postura dele com o seu povo. Não é que Deus vai se arrepender, porque se ele se arrepende, quer dizer que ele não tinha ciência do que aconteceria, entende? Mas é num contexto sobre como ele vai tratar o seu povo. Entende que o povo de Israel não era para ficar 40 anos no deserto, mas devido à desobediência, eles passaram a passar os 40 anos. Era para ser 40 dias de caminhada. Olha a diferença, né? Então, nós temos que compreender o que isso quer dizer para nós. Aí, se a gente vai ter esse entendimento, a gente vai conseguir concluir e ir para frente, ok? Quando a gente vê sobre a destruição da terra, é que Deus queria acabar com a maldade, né? E ele faz e promove o anúncio do dilúvio a Noé. Uma coisa importante é que é o seguinte, a terra ela foi amaldiçoada, ok? Desde quando Adão peca no jardim do Éden, porque Deus fala com ele, olha, maldita será a terra por causa de você e do fruto do seu suor você comerá e se alimentará. Então nós temos que compreender que tudo isso é consequência, tá? Todas essas próximas coisas é consequência do pecado original. Ok? Ah, Thales, mas como é que você fala que aqui não tem pecado, mas lá tinha? Porque Deus colocou como lei para eles: da árvore do fruto do bem e do mal não comerás. Ok? Então nós temos que ter isso em mente, isso como base, pessoal. Uma coisa muito importante é que Deus confia uma missão de extrema importância na mão de um homem que ele viu e que chamou a atenção de Deus, porque em meio ao mal ele estava sendo bom. Em meio à escuridão, ele era aquele ponto de luz que se destacava, ele e sua família. Então, Deus confia a ele construir uma arca enorme, com medidas fantásticas de tão grandes. Se você pesquisar isso, você vai ver quantos metros e centímetros vai ter a arca no contexto o qual Deus manda Noé construir, tá? E o X da questão aqui é: Deus mandou esse homem fazer coisas ordinárias. O que seriam coisas ordinárias? Coisas habituais. Porque Deus não mandou ele fazer uma arca de tijolos, mandou ele fazer uma arca de madeira. Tá? Então Noé ele tinha que fazer coisas ordinárias todos os dias, ele e sua família. Eles tinham que cortar a árvore, fazer ela virar, né, uma peça de madeira que iria completar ou começar a projetar a arca, e assim ia. E se a gente para pensar, muito provavelmente Noé teve dificuldades juntamente com sua família, e talvez, por que não pensar que talvez eles tiveram que plantar algumas árvores depois, devido ao tamanho do desmatamento? Porque se a gente não entende isso, nós precisamos entender, tá?
porque a arca demorou 100 anos para ser construída. O prazo de viver uma vida ordinária foram 100 anos. A Bíblia fala para nós exatamente isso. Se eu não estou enganado, Noé, ele entra com 500, ele começa com 500 e sai com 600 anos. Ou seja, 100 anos em todo esse procedimento. E a gente com pressa de viver algo que Deus prometeu para a gente e não quer esperar 2 semanas, um dia, 3 dias. Gente, o que é isso? Nós precisamos compreender isso, tá? E uma coisa muito importante sobre exatamente a passagem de Noé é que a gente fala muito o seguinte: quantos animais entraram? Ah, não, entrou um par de cada. Olha como não é assim, tá? Lá em Gênesis 7 fala para nós assim, ó, verso 1 ao 2. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos tomará para si 7 pares, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Ou seja, preste bem atenção, dos limpos eram 7 pares, e dos impuros seriam 2 pares. Thales, o que são impuros e puros? Bom, vamos ter um contexto melhor quando nós vamos lá para Êxodo, né? Êxodo, finalzinho de Êxodo ali, começo de Deuteronômio e Números, né? Onde Deus coloca as leis, os mandamentos com Moisés ali, e a gente vê que são os animais que têm a fenda no casco, né? Na unha, tudo mais. Então, basicamente, seriam os animais que a gente já conhece mesmo como impuros, né? Esses animais mais boa parte dos peçonhentos, porcos, tudo mais. Então, tudo isso a gente já está ciente e careca de saber. Agora, uma coisa muito importante de se entender é que ao final de tudo isso, né, nós vamos passando, tá? Nós vamos entendendo, é que em Gênesis 8, no verso 14, é quando a terra está totalmente seca, tá? Então nós temos que entender e compreender isso. Alguns teólogos afirmam, né, que todo esse processo do dilúvio durou 370 dias, ou seja, 1 ano e 5 dias do seu ano, né? O próximo. Num contexto que a gente vive hoje, seria de janeiro a janeiro e acabaria no dia 5 de janeiro. Ou, né, talvez dia 4, dependendo se for o ano bissexto. Mas, o que eu quero falar com vocês é, olha o tempo que esse povo ficou dentro da arca, gente. E não tente romantizar. Eles tinham que limpar as fezes dos animais, tinham que alimentar animais perigosos aos seus olhos, né? Mas Deus estava no controle de tudo aquilo ali. E quando tudo isso acaba, Deus faz uma promessa, uma aliança com o homem novamente, que é o quê? O arco. O arco-íris? Não o arco. O arco-íris já é coisas que a gente coloca, né? O homem colocando algo, tentando se apossar de algo que Deus fez. É o arco. Então nós precisamos compreender sempre isso, que é de suma importância, ok? Meus queridos, eu acredito que foi tudo que você precisava conhecer sobre essa passagem de Noé. É muito importante entender que ele foi um homem justo e bom e reto aos olhos do Senhor e chamou a atenção de Deus por isso. Será que nós estamos dignos de chamar a atenção de Deus? Será que nós estamos retos nesse ponto? É de se pensar, tá bom? Olha, do fundo do meu coração, eu espero que tenha feito sentido para você. Fique com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.